Olá, seja bem-vindo à aula de filosofia. Neste vídeo vamos falar sobre o mito. O mito é uma narrativa transmitida através da tradição oral que representa a maneira de viver e pensar de algum grupo de pessoas. Os exemplos mais comuns são as histórias mitológicas gregas, dos deuses Zeus, Poseidon, Atenas, dentre outros. Porém, o folclore brasileiro também pode ser entendido como mito. Apesar de não levar o nome de mitologia brasileira, o folclore é a maneira de ver e pensar o mundo criada pelos povos indígenas no Brasil. Para entender melhor como é o mito, vou contar a lenda brasileira da Iara, a Mãe d'Água. Diz a lenda que a Iara era uma mulher, metade peixe, que habita os rios da Amazônia. Ela teria lindos cabelos negros e ficava na beira dos rios cantando lindas melodias que hipnotizavam os homens que as ouvissem. Após seduzidos, Yara levaria suas vítimas para as profundezas do rio, afogando-as até a morte e, como se diz em algumas versões da história, a Mãe d'Água devoraria os corpos após a sua morte. Esta lenda, assim como várias outras, eram contadas de geração em geração dentro das aldeias indígenas e foram transmitidas até os dias atuais. Os índios criavam estes mitos para atentar uns aos outros sobre os perigos que se encontram nos rios, como se dissesse: cuidado, existem coisas muito bonitas, mas que podem te causar um mal. Algo bem parecido com o ditado popular que diz: nem tudo que reluz é ouro. O importante é perceber que essas histórias eram criadas, espalhadas e que orientavam a maneira de viver e de pensar das civilizações mais antigas de qualquer lugar do mundo. Não eram apenas a base para valores morais, mas também para a estrutura da sociedade. Nos dias atuais, podemos ver a permanência desses mitos em ditados populares e outras histórias que nossos parentes contam para nós quando somos menores e, da mesma forma como antigamente, elas orientam nossas escolhas, medos e desejos. Em minha época, por exemplo, contava-se uma história sobre um tal de Velho do Saco, que seria uma espécie de andarilho sombrio que caminhava com um saco enorme. Este velho capturava as crianças que ficavam brincando fora de casa sem a permissão dos pais. Hoje eu entendo que era um meio para me manter obediente aos meus pais e também ficar dentro de casa e só sair quando fosse permitido. E você, tem algum mito que seus pais ou parentes te contam? Comenta aí embaixo. Ok, já entendemos o que é o mito e como ele influencia em diversas coisas. Mas, e hoje em dia? É comum usarmos a palavra mito como sinônimo de falsidade, por exemplo. Quando queremos saber se algo é de fato verdade, nós perguntamos: isto é mito ou verdade? Qual a razão disto? Além disso, também usamos a palavra mito para enaltecer algo, para mostrar como algo é incrível, mas tão incrível que é quase mentira. E daí dizemos: nossa, você mitou. Ou aquele jogador fez um gol mitológico. Por que usamos uma palavra tanto para dizer que algo é falso e, ao mesmo tempo, que algo é fantástico? Será que existem outras palavras que usamos para expressar um, dois ou até três significados diferentes? Muito obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Qualquer dúvida sobre o assunto, pode comentar aqui embaixo nos comentários, que tentaremos responder. Na descrição você vai encontrar alguns materiais complementares sobre o assunto. Não se esqueça de assistir os outros módulos. Até a próxima!